Enquanto isso, um problema crônico na Europa. Porque, claro, como toda instituição jurídica, né, uma reunião de estados, a União Europeia tem o seu orçamento. E, aliás, os orçamentos nacionais, eles têm sido motivo de discussões em Bruxelas, o que levou a um levante na Itália. Não é? Os italianos se sentem atingidos, agredidos em sua soberania pelo fato de que não podem aprovar um orçamento sem que Bruxelas diga ok, a burocracia de Bruxelas. Mas há o orçamento europeu. E neste ano, por causa da pandemia, a ideia é um pacote de resposta no valor, atenção, hein, de 750 bilhões de dólares. De euros. Isso aí dá mais ou menos 880 bilhões de dólares. É, exatamente. É muita grana. É muita grana. E a Polônia seria um dos países mais beneficiados por esse pacote de ajuda, né? Um pacote de resposta pós-pandemia nesse valor. Vale ressaltar, porque é muita grana, 750 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu? Eles até imaginavam que hoje começariam a resolver a crise, mas a crise piorou. Mas no começo da semana, dois países, Hungria e Polônia, disseram não, bloquearam a aprovação do orçamento. Vale notar que o acordo europeu prevê que tudo tem de ser aprovado por unanimidade. Se alguém diz não, acabou. Inclusive, a gente sempre fala da dificuldade de uma aprovação de um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, porque bastaria a França, por exemplo, para atender às pressões dos seus agricultores. Bastaria a França dizer não e pronto, não tem acordo nenhum. Ou é unanimidade ou é nada. Uma maioria não basta. E Hungria e Polônia disseram não. E em Varsóvia, mesmo a oposição de centro-direita disse que o veto é uma loucura. Por quê? Exatamente porque a Polônia seria uma das maiores beneficiadas. Acontece o seguinte, eles disseram não porque o pacote europeu, neste orçamento específico para atenuar os efeitos da pandemia e fazer com que economias sejam de novo colocadas em movimento, esse pacote prevê o seguinte: só pode aderir e, portanto, receber ajuda quem garantir um Estado de Direito consolidado. Quem garantir que, dentro do seu país, na sua ordem jurídica, o Estado de Direito está garantido. E aí Polônia e Hungria disseram não. Claro, a pergunta imediata, mas espera aí, esses países então estão dizendo que não admitem o Estado de Direito. Na verdade, não é isso. Essa é uma simplificação que, aliás, tem circulado no noticiário como se dois governos que, de fato, minaram algumas instituições democráticas, inclusive os judiciários locais, tanto na Polônia quanto na Hungria, principalmente na Hungria, com Orbán. Mas, mesmo assim, eles não estão rechaçando publicamente o conceito de Estado de Direito. O que eles estão dizendo é o seguinte: a União Europeia quer governar os países. A União Europeia quer impedir que governos que não estejam de acordo com sua cartilha sejam impedidos de permanecerem. Não possam ser eleitos, ou se eleitos, não possam governar. É uma intromissão, uma ingerência, uma intenção, o que é ainda mais grave. Agora, quando se fala em dinheiro, você mexe até com os aliados, né? Então, na Polônia, por exemplo, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, que é do partido no poder, Lei e Justiça, ele diz que quanto mais a Polônia lutar para ser forte, mais oponentes ela terá. E ele escreveu uma carta aos líderes da União Europeia, explicando a posição dele, e disse que Varsóvia é contra impor aos poloneses os valores nos quais eles devem acreditar. Que os poloneses acreditam no que acreditam, e não no que a União Europeia quer
que eles acreditem. O ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro, ele disse que essa história de Estado de Direito é apenas um pretexto para limitar radicalmente a soberania dos países membros. Interessante que empresários poloneses e húngaros ficaram preocupados, porque eles contavam com essa grana toda. E na rede social, o ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ele disse o seguinte: Morawiecki anuncia que está vetando o orçamento europeu do qual a Polônia é o maior beneficiário. Estou procurando as palavras certas, disse o Donald Tusk. Mas ele é um europeísta, né? E o porta-voz da Hungria, Zoltán Kovács, disse que o primeiro-ministro Viktor Orbán não pode apoiar o plano em sua forma atual, que vincula os critérios do Estado de Direito às decisões orçamentárias. Recentemente, Ronald e Gabriele se lembram, os ouvintes da Bandeirantes também, a gente falava aqui sobre um texto do Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, em que ele idealizava a figura do Trump, não é? Ele falava do Trump como o sujeito que iria resgatar o Ocidente do globalismo e devolvê-lo aos seus valores tradicionais, etc. Dissemos até aqui que se alguém dissesse isso pro Trump, ele ia dizer, eu não sou nada disso. Mas o que encantou o Ernesto Araújo foi um discurso do Trump na Polônia. Um discurso, de fato, em que ele exalta a resistência nacional polonesa. Isso é uma coisa muito cara na Polônia. E vai mostrando por que, por exemplo, o Reino Unido, a terceira maior economia da Europa, em determinado momento disse, chega, estamos fora. A população disse, maioria. Em Londres, o ficar na União Europeia ganhou, na Escócia ganhou, mas no interior da Inglaterra principalmente, mas também em Gales, a resposta foi, vamos embora, deixemos isto aqui. Já aconteceu movimentos semelhantes e existem ainda na Dinamarca, na Itália, o Salvini, inclusive, esperto, né? Aproveita isso e se coloca como líder de um movimento para questionar a intromissão europeia. Mas o caso da Polônia é muito interessante. A Polônia, insisto naquela imagem que usamos aqui há algumas semanas. Se você pega o mapa da Polônia no século XIX, está logo ali, você vai encontrar em determinados momentos um país muito grande. E poucas décadas depois, o país desaparece, reaparece, porém bem menor, porque em determinado momento, o que era a grande Polônia está dividida entre Prússia e o Império Russo. Isso aconteceu depois, em outras situações já no século XX, inclusive, claro, quando a Polônia foi dividida no vergonhoso acordo Ribbentrop-Molotov de Stalin e Hitler, que era para o Stalin um acordo para a partilha da Polônia. Portanto, dizendo, ó, da nossa parte, Hitler, fique à vontade para dominar, tomar a parte ocidental da Polônia. A parte oriental será nossa. Não é? E esse acordo prevaleceu até que Hitler, com seus próprios planos, invadiu a União Soviética. Mas a Polônia, em determinados momentos, ela foi um corredor. Não é? E tem até aquela piada do Woody Allen, e ele acaba ganhando o direito de fazer, por ser judeu, né? Mas ele diz que quando ouve Wagner, ele tem vontade de invadir a Polônia. Né? Então, é bem do Woody Allen. Né? Bem Woody Allen. Mas o interessante é que a Polônia resistiu tanto aos nazistas quanto à União Soviética e antes ao Império Russo, à Prússia, com seus valores nacionais. Os valores nacionais poloneses e o catolicismo, que é a religião de longe que prevalece entre os poloneses, aquilo se tornou uma espécie de fonte cultural de resistência política e até armada. Há o caso do Lech Wałęsa, que é católico, líder do Solidariedade, dos estaleiros em Gdansk, e que surgiu como grande líder de resistência
ao domínio soviético. Inclusive a União Soviética se preparava para mandar tanques quando o Jaruzelski, o general, disse: não, eu mesmo tomo conta disso aqui. E o João Paulo II, Papa polonês, Karol Wojtyła, foi fundamental para que o domínio soviético se enfraquecesse e crescesse a resistência na Polônia. Então, de fato, na Polônia, os valores nacionais são muito importantes. Mas a União Europeia entendia que iria driblar a resistência de Hungria e Polônia com dinheiro. Marcou uma nova reunião. Não, talvez a gente aumente um pouquinho a participação deles e tal. Só que agora o bloco ganha apoio da Eslovênia. A Eslovênia, que era a república mais rica da antiga Iugoslávia, né? Faz fronteira com a Áustria e era de longe a república mais rica da antiga Iugoslávia. E o primeiro-ministro da Eslovênia, Janez Janša, apoiou o bloqueio da Hungria e da Polônia ao orçamento plurianual da União Europeia e insistiu que essa história de Estado de Direito é apenas uma maneira de Bruxelas, de seus burocratas e, claro, dos países que controlam a União Europeia, Alemanha e França, de imporem suas vontades a esses países. E estabelecendo, inclusive, o seguinte: governo que não seguir nossa cartilha não tem futuro. E é contra isso que se levantam Hungria, Polônia e agora a Eslovênia. Agora, não há menor... Zaidan, num ano de pandemia, isso é louvável? Não é hora de unir forças? Porque, na verdade, eu vou até citar a crise de 2011, que você lembra muito bem, quando a Grécia estava falida, quebrada, que a União Europeia precisou ajudar, né? E a gente nem imaginava que viria uma pandemia alguns anos depois. E Hungria e Polônia fazendo essa resistência quando a questão é orçamentária. O que você acha disso? O problema, Sônia, é que a própria União Europeia não colocou o orçamento como inquestionável e incondicional. Ela estabeleceu condições. E os países enxergaram nessas condições uma intromissão, mais do que uma intromissão, uma intervenção. Não é? Não há dúvida que a Polônia e a Hungria, elas hoje de fato têm governos que controlam o judiciário, principalmente a Hungria. Não há dúvida que é questionável, sim, falar em Estado de Direito hoje na Hungria. O problema é que já há uma antipatia natural pela burocracia da União Europeia. Veja que no caso da Grécia, a maioria dos gregos considera que entrar na União Europeia foi a fonte de todas as mazelas. Não é verdade. Foi uma das fontes. Na verdade, governos corruptos e gastões quebraram a Grécia. Como né? sempre na história, né? Exato. Governos corruptos e gastões. Exato. Agora, que claramente cresce a resistência ao domínio europeu, não há dúvida. Tanto que a União Europeia endureceu o jogo com o Reino Unido para dar um recado. Olha, se o Reino Unido, com a sua história, com a sua riqueza, com a sua importância, sofrerá tanto por deixar a União Europeia, imagine vocês. Imagine a Grécia. Imagine a Polônia. Nem pensem em nos deixar, não é? Mas isso também provoca esse sentimento popular de que a União Europeia é uma burocracia ditatorial. Como diz aqui, nós somos soberanos, nós não temos que ficar aí à mercê de vocês, exatamente. E aí aparecem os oportunistas, né? Como Salvini na Itália, que é um oportunista. Não é? Ele aproveita essa insatisfação e se coloca como alternativa para os eurocéticos, né? E aí a reação dos extremos. Mas aqui esse é um deputado de extrema-direita, o Manfred Weber, que ele fala que negar ao conjunto da Europa acesso a fundos para superar a crise em décadas é uma irresponsabilidade. Deputado alemão de centro-direita. Então, assim, as reações estão fervendo por toda a Europa. E se um deles diz não, o orçamento não é aprovado.